momento vem de oração, vens o teu coração, a presença de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, acredito que os irmãos estejam me ouvindo perfeitamente, em alto e bom som. Nós íamos tentar fazer uma transmissão pelo YouTube, mas não deu certo, então a gente está fazendo pelo Facebook. Você que está aí agora na sua casa, online, conectado, nós vamos hoje transmitir a nossa escola dominical, que não foi possível no último domingo. Então nós vamos passar aqui agora, em síntese, alguns assuntos relacionados à última lição, porque não pode ficar para trás, né? Nós estamos aí programando para que os próximos domingos nós possamos estar apresentando a escola dominical online, como hoje, ou pelo Face, ou pelo YouTube, para que todos possam, de alguma forma, participar, para nós não perdermos esse trimestre em decorrência da Covid-19, né? Como todos já sabem, a mídia já está bombardeando, já tem uma semana aí que nós estamos recebendo essas notícias bombásticas, né? O mundo está um caos, né? O mundo está no desespero. Mas hoje o foco não é falar sobre a Covid-19, não. O foco nosso hoje é dar uma palavra de esperança. É dizer para você, meu querido irmão, meu querido, talvez não é evangélico, talvez é um admirador, é alguém que gosta da fé evangélica, mas que está nos acompanhando pelo Facebook nesse momento. Quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está no rígido controle de Deus. Não se desespere. Não imagine que as coisas saíram do controle. Não fique imaginando que Deus perdeu o controle, que essa enfermidade, que essa doença, esse vírus, ele pegou Deus de surpresa. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Nós vamos estudar a nossa lição do último domingo. Nós vamos aprender o que nós tínhamos para passar no último domingo, que era o dia 22, mas em decorrência dessa restrição dos templos e de comércio e da indústria, de diversos departamentos da sociedade, por estarem fechados por ordem das autoridades, também para nós não sermos vetores da transmissão desse vírus que está aí, de alguma forma, danificando a harmonia em todos os setores da sociedade. Mas nós vamos agora fazer uma oração. E você, se possível, eu sei que é difícil. Quando estamos em casa, parece que é difícil termos o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura de um culto, né? Geralmente em casa nós estamos assentados no sofá, na mesa, ou alguns deitados na cama. Eu sei que é difícil renunciar
esse conforto do lar, né? Mas nós vamos aqui passar a lição depois da oração, e se possível, se você se colocar sobre os seus pés, tá? Eu sei que é difícil, mas vamos fazer uma oração para nós darmos início, né, a essa lição da escola dominical, e a gente comentar mais sobre o que está se passando, e essa palavra de esperança para você, tá bom? Este é o momento de nós nos desprendermos dessas notícias terríveis que nos deprimem, dessas notícias que estão aí a cada dia tentando nos minar, e tem muitos que estão talvez até com a fé abalada, mas eu te digo mais uma vez, Deus está no controle. Vamos orar? Ore comigo, feche os seus olhos, bondoso Deus e eterno Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco aqui neste momento. Embora, meu Pai, estamos com a igreja vazia, mas tem um monte de pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos olhando, através do Facebook, através dessa ferramenta da internet, através dessa mídia social. Deus, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não é apenas um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Embora nós estejamos afastados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos, conectados no Senhor, meu Pai. Estamos conectados no Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que tudo que está acontecendo no mundo hoje, nada mais é do que um sinal evidente da volta de Jesus Cristo. O Senhor, meu Pai, brevemente há de voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que te esperam, ó Deus. Deus, através do Teu Espírito Santo, nesta noite, nós queremos pedir a Tua orientação, o Teu conforto. Nos ajude, meu Pai, através da exposição simples dessa lição, que nós possamos de alguma forma compreender o que o Senhor tem para passar para nós, e que nós possamos tirar lições preciosíssimas dessa enfermidade, desse vírus que está atacando o mundo. Nos ajude, ó Pai, assim nós te pedimos em um nome santo de Jesus, amém. Vamos lá, nós estamos estudando nesse trimestre, talvez nem todos tenham ainda o conhecimento, mas nós estamos fazendo aqui um estudo trimestral acerca dessa revista. Essa revista ela é produzida pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ela vem com conteúdo bíblico, puramente bíblico, um conteúdo abençoado, para que de alguma forma nos alcance e a gente possa ter um ensinamento sólido nas Escrituras. E estamos estudando nesse trimestre aqui, eu não sei se o foco está dando para pegar direitinho, mas estamos estudando sobre a raça humana, a origem, queda e redenção. Já aprendemos aqui em aulas passadas como se deu a origem da raça humana, já aprendemos aqui desde o início sobre Adão, sobre Eva, sobre o primeiro homicídio, sobre a entrada do pecado no mundo, o primeiro homicídio e tantas outras coisas. Sobre o avanço da perversidade humana, sobre o domínio do pecado original que tem dominado toda a humanidade desde então. E nós temos aprendido também que Deus tem providenciado um Redentor. Deus tem providenciado um Senhor para nos libertar. Nós estamos falando aqui agora do Senhor Jesus Cristo. Ele que brevemente está para vir buscar a sua igreja. E hoje nós vamos estar aqui passando a lição que era para ser do último domingo. Nós vamos passar hoje aqui para que você que está em casa, conectado, possa compreender. O tema da última lição era Jesus, o homem perfeito. E tem como texto áureo o que está escrito em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nós vamos fazer um breve relato aqui do desenvolvimento de Jesus Cristo, para que a gente poder entender que Jesus Cristo é o homem perfeito. Por que estudar sobre essa centralidade da Bíblia, sobre essa declaração de fé? Porque ainda tem muitos que não acreditam que Deus encarnou, que Deus humanizou-se,
que Deus veio a este mundo para salvar a sua criatura. Muitos ainda não acreditam nisso, então a gente vai procurar fundamentar a nossa ideia, a nossa declaração de fé, baseado no que está dentro da lição. A nossa leitura bíblica em classe, você que tem a Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 40 ao 52, eu vou ler aqui, depois a gente vai comentar de forma simples, de forma didática, tá? Para que você possa entender, tá bom? Vamos lá comigo. Eu acredito que você deve estar ouvindo bem. Está ouvindo bem, deve estar tendo uma boa imagem, está me vendo bem aqui. Eu não te vejo, mas você me vê. Vamos lá. Lucas 2, 40 a 52, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém. Tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilhavam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui a nossa leitura bíblica em classe, desse tema tão lindo, tão glorioso de se falar, de Jesus, o homem perfeito. Aqui nós acabamos de ver um pequeno trecho dentro do fragmento bíblico, dentro do relato bíblico. Nós percebemos aqui que Jesus, ele teve uma fase de adolescência, que Jesus teve os seus 12 anos, que ele veio para este mundo, para morrer no seu e no meu lugar. É o que nós sempre costumamos dizer. Ele trocou a vida dele pela nossa morte. Ele nos deu a vida dele pela nossa morte. Esse é o nosso grandioso e glorioso Redentor. Nós temos como objetivo principal, que é classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Ou seja, Jesus, ele é divino e é humano. Então hoje nós vamos falar sobre a divindade de Jesus Cristo e a sua humanidade. Por que falar sobre isso? Quando nós fazemos aqui uma análise da Bíblia, nós percebemos aqui, desde o início, que o Evangelho de São João, lá no capítulo 1, vale a pena aqui citar, amados, que o Evangelho de João, ele foi escrito quando os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já estavam bastante tempo já rodando naquele período. Então João, ele escreveu o seu Evangelho, o seu ponto de vista do Evangelho, ele escreveu para poder defender a ideia de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Porque naquele período havia uma mescla de filosofia grega e de religiosidade judia. Uns acreditavam na imortalidade da alma e outros não. E ficava aquele jogo de filosofias e crenças. A partir dali surgiu então aquilo que ele chama de gnosticismo. Mais tarde a gente fala sobre isso.
Tá? Então, esse veneno, essa filosofia herege chamada gnosticismo, ela estava atacando a igreja nos seus primórdios. Ali nos anos 90 da era cristã, a igreja estava sendo duramente atacada por essa filosofia chamada gnosticismo. É por isso que João, ao escrever o seu livro, ele inicia falando deste jeito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. João, ele teve que escrever esta ideia para poder refutar aquela ideia errada que o gnosticismo estava querendo passar, que estava tentando minar as bases da igreja no seu início, no seu avanço inicial. Então, o Evangelho de João, um dos evangelhos mais escritos, mais traduzido, sem dúvida nenhuma, é uma obra literária perfeita, é um best-seller, é um dos livros mais traduzidos do mundo, é o Evangelho segundo escreveu João. Tá? Voltando aqui para dentro da lição, na última lição que nós estivemos aqui da escola dominical, nós aprendemos aqui sobre o homem do pecado, sobre o anticristo. Já hoje nós queremos falar sobre o homem perfeito, Jesus Cristo. Jesus, ele é o homem perfeito, o nosso Deus que está conosco. Embora nós estejamos passando por esse momento caótico, por esse momento de crise, mas eu quero dizer para você, e repito já pela terceira vez essa noite, que Deus está no controle de todas as coisas. Não é motivo para ficar desesperado, não é motivo para a gente ficar ansioso, depressivo, angustiado, não. Deus está no controle. Eu escrevi aqui algumas lições que até então eu tenho aprendido com essa crise que o mundo está passando, com essa crise da Covid-19, que Deus é soberano. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Olha que não é de hoje que nós estamos falando aqui nessa igreja, que nós somos a geração do arrebatamento. Nós acreditamos piamente que Jesus Cristo está às portas, brevemente ele vai vir buscar a sua igreja. Tudo que nós estamos vendo no mundo, tudo que está passando no mundo, em todos os setores da sociedade, tudo isto, irmão, é para que você possa compreender uma coisa. É momento de consertarmos a nossa vida para com Deus. Você já parou para pensar nisso? É momento de conserto. Deus está falando. Deus está falando através dessa enfermidade. Ele está falando que Ele é soberano, que Ele está no controle, que Ele tem o poder sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. O universo está nas suas mãos. Deus não perdeu o controle. Eu vou dizer algo para você aqui. O céu não está em crise. Não tem crise no céu. Não tem crise no céu. Nós acreditamos piamente que brevemente Jesus vai vir buscar a sua igreja. Como está você? Você tem preparado? Como estão as suas lâmpadas? Tem azeite? Como estão as suas vestes nupciais? Estão brancas? Estão sujas? Como está você? Como nós estamos? É hora de nós prepararmos para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Eu tenho aprendido isto nessa crise toda. Outra coisa que eu tenho aprendido é que nós somos muito vulneráveis. A vulnerabilidade humana. Como que nós somos vulneráveis? Nesse momento, amado, não é dinheiro, não é poder, não é fama, nada nesse mundo vai te livrar. Nada. Quantos famosos estão morrendo? Quantas pessoas ricas que estão morrendo? Essa enfermidade veio, irmãos, para atingir todos, todos. A economia está sofrendo. Muitos que só vivem em busca do capitalismo, que só pensam no dinheiro, somente no dinheiro. Está vivendo aí a sua vida toda.
e não está em nenhum momento para refletir no seu relacionamento para com Deus. Como está a sua vida para com Deus? Tem muitas pessoas aí desesperadas, que eu vou perder o emprego, que eu vou passar por necessidades, que eu não vou ter alimento, que eu não vou ter isso e nem aquilo. Amado, Deus está no controle. Deus não vai deixar faltar nada para você, não vai deixar nada faltar para você. Creia somente. Outra coisa que eu tenho aprendido, que é sim necessário termos fé. Eu e você temos que ter uma fé em Deus. Mas não fique imaginando que sua fé, ela vai te blindar, não. A fé, ela não nos blinda. É necessário eu tomar as precauções que todo mundo está tomando. Porque as mesmas aflições que os nossos irmãos passam no mundo também passa. Estamos todos no mesmo barco. Está todo mundo. Então, cuide da sua saúde, limpe as suas mãos, lave as suas mãos, tome essas precauções de saúde sanitária, tudo que está sendo falado por aí, tá bom? Mas vamos voltar aqui para dentro da nossa lição. Olha que interessante. Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Ele não era meio homem e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico nós vamos enfocar a sua divindade. Quando se fala em divindade de Jesus, eu quero falar primeiramente da sua eternidade com o Pai. Quando nós analisamos aqui o Senhor Jesus como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. O Evangelho de São João, ele é lindo, é perfeito. No versículo 3 diz: todas as coisas foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus criou todas as coisas. Jesus Cristo, ele é o arquiteto do universo. Ele esteve com o Pai desde a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Então aqui nós já aprendemos que Jesus, ele é verdadeiro Deus, tá? No outro ponto, vamos ver alguns atributos de Deus que estão ligados diretamente em Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. Então, por que você fica pensando em morte? Por que você está desesperado? Se agarre, se apegue, nos apegamos a Jesus Cristo, porque ele tem vida para nós. Não é motivo de andarmos desesperados. Não é motivo de perdermos o sono. Vamos nos apegar ao nosso Deus. Vamos nos apegar a Jesus Cristo. Meu querido amigo que está me ouvindo nesse momento, pare de ficar diante de internet, diante dessas notícias depressivas, ficar ali o dia todo acompanhando a curva da doença. Pare com isto. Pare. Pare de ficar ouvindo essas notícias. Isso vai te entristecer, isso vai te deixar angustiado. Vamos nos apegar ao Senhor. Vamos nos apegar ao Senhor nesse momento tão difícil. Tão difícil. É hora de nós desligarmos a televisão com essas notícias terríveis e começar a ouvir louvores durante o dia. As crianças estão em casa? Faça uma extensão da escola na sua casa. Ensina os seus filhos. Não deixa eles ficarem atrasados com os ensinos da escola. Pega o livro do seu filho, ponha ele para estudar. Não perca o controle da sua família. Entre os atributos e as grandezas e perfeições de Jesus Cristo, nós podemos dizer que Jesus, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, Jesus Cristo, ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e é o mesmo de eternamente. Jesus não mudou. Aquele mesmo Jesus que acalmou a tempestade, ele está com você aí agora, nesse momento, para acalmar a tempestade que está dentro do seu coração. Esse é um atributo de Jesus, a imutabilidade. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele está no controle de todas as coisas. Ele é onipresente, olha que lindo. Ele está comigo aqui, na imensidão desse templo, e também está com você aí na sua casa.
Muitas das vezes a gente fica achando que igreja é somente aqui, ó, o prédio, as paredes, os tijolos, essa coisa linda, os utensílios, os móveis. Não, igreja é você, o culto é você, o altar está no seu coração. Oferece a Deus o seu culto aí na sua casa. Faça o culto doméstico, glorifique a Deus na sua casa. Jesus está no controle. Para de ficar ouvindo a doença. Para de ficar postando vídeos de pessoas agonizando. Para com isto. Pensa em coisas boas. Outro atributo de Jesus, a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe o fim antes do começo. Outro atributo, a onipotência. Todo poder, toda glória, tudo está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Foi-lhe dado poder nos céus e na terra, em todo o universo. Jesus está no controle de todas as coisas. Então, não desanime, não desanime. Seja firme, seja forte, seja corajoso. O outro ponto, aqui quando nós lemos a Bíblia, nós vemos algo interessantíssimo. Que Jesus, ele esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. É muito interessante falarmos sobre isso daqui. Jesus é Deus, e ele também é homem. Ele veio nesse mundo, ele experimentou a nossa dor, a nossa angústia, ele humanizou-se, ele esteve nesse mundo, ele está conosco agora, e ele esvaziou da sua glória. O que é glória? A glória não é um atributo. A glória é a somatória de todos os atributos do Senhor. O amor, a riqueza, a majestade, tudo isto é glória. É a glória dele. Nós percebemos que quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. É por isso que ali, mais na frente, nós percebemos aqui, quando Paulo fala para a igreja de Filipos, olha que interessante que Paulo fala. De sorte que haja em vós, Filipenses 2:5. Olha o que diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o versículo lindo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Deus, esse é o nosso Jesus. Estava na glória com Deus Pai, esvaziou-se, aniquilou-se, diminuiu, foi diminuindo, transformou um zigoto, um bebezinho, encarnou-se, perdeu, ele renunciou toda a sua glória por amor a você, por amor a mim, por amor a toda essa humanidade. Esse é o nosso Jesus Cristo. Nós percebemos ali que em João, no capítulo 17, no versículo 5, quando ele reivindica ao Pai, ele não pede ao Pai a sua divindade, ele reivindica o Pai a sua glória. Quando nós bem podemos notar, deixa eu vir aqui nas Escrituras, para que você possa compreender comigo. Olha o que está escrito em João, capítulo 17. É interessante. Ele não pede a divindade ao Pai, mas ele está pedindo a glória, que é a somatória de todos aqueles atributos que ele tinha. Olha só, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Está vendo? Tudo isso Jesus esvaziou, ele renunciou à glória dele, para que ele pudesse ser homem, para que ele pudesse sentir as nossas dores, as nossas angústias. Vamos ver mais aqui na frente, esse Jesus, que é verdadeiro homem, que é verdadeiro Deus, ele teve que se esvaziar de toda essa glória, para poder nos compreender melhor. Quando nós vemos aqui que Jesus, verdadeiro homem, a concepção, a encarnação, o nascimento do Filho de Deus, não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás,
o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Jesus, no princípio, ele estava com o Pai, como nós já lemos aqui. Ele foi profetizado no Antigo Testamento, no Gênesis. Ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Esse é o nosso Jesus Cristo, profetizado desde o início. No Velho Testamento, entre os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, vemos Jesus em cada um desses livros, para chegar justamente nesse ponto, encarnar-se no Novo Testamento. Para quê? Agora vai aqui para você algo muito lindo. Jesus, ele esvaziou da sua glória. Foi para isso aqui, ó. Ele sentir as nossas dores. Ele sentiu os nossos incômodos. Jesus sentiu tudo isso que você está sentindo aí agora, para poder nos compreender, para poder, de alguma forma, agora está intercedendo pelo Pai, está intercedendo junto ao Pai por nós. Jesus Cristo nos ama, meu amado. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu ponto de vista em relação ao que está acontecendo hoje no mundo. Eu não sei se você traçou um plano já para a sua vida. Você talvez está pensando, quando tudo isso passar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas você já parou para pensar, e se não passar? Já parou para pensar? E o amanhã? Sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele te chama e ele te ama do fundo da alma dele. Jesus te ama. E ele está dando sinais no mundo para que eu e você, nós nos reconciliamos para com Deus. Vemos aqui que ele sentiu as nossas dores. Ele teve fome, ele teve sede. No jardim da agonia, ele experimentou a mais profunda das tristezas. Jesus, ele sentiu fome. Aquele que veio para saciar a nossa fome, ele sentiu fome. Aquele que veio para matar a nossa sede, ele sentiu sede. Aquele que veio para enxugar nossas lágrimas, ele chorou. Aquele que veio para nos dar alegria, ele sentiu tristeza. Para que ele pudesse ser esse sumo sacerdote perfeito, para morrer em nosso lugar. Oh, meu amado, você que me ouve aí pela mídia social, eu te pergunto, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Jesus está voltando. É hora de nós nos prepararmos para nos encontrarmos com Ele. Vamos deixar um pouquinho de lado as obras da carne. Vamos deixar um pouquinho de lado os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas vontades, vícios. Vamos deixar isso tudo de lado. Vamos nos reconciliar com o nosso Deus. É o último tempo da igreja na face da terra. Procure uma igreja, reconcilie-se com o Senhor. Reconcilie-se com o Senhor. Aqui, para concluirmos esse tópico, nós afirmamos que Jesus Cristo, ele tinha corpo, ele tinha alma, ele tinha espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Jesus Cristo, ele foi semelhante a nós em tudo, sentiu as nossas dores, as nossas angústias, os nossos pesares, ele sentiu tudo isto, mas sem pecado. Jesus sem pecado, perfeito, o homem perfeito foi Jesus Cristo. Ele não esperou o pecado, ele não experimentou o pecado, nem na sua forma original e nem na sua forma experimental. Jesus não pecou, ele não errou, ele foi perfeito para ser modelo para mim e para você. Você quer ser perfeito? Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Mais adiante, nós vemos aqui que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Olha, ao escrever aos Gálatas, Paulo afirmou que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por que fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos? Quando nós analisamos e estudamos as Escrituras, lá no início, na Palestina, na Galileia, naquele período do ano 1 da era cristã, naquele período que as culturas que predominavam era a cultura grega, com sua filosofia, com seu idioma, que era o idioma universal, o idioma grego. Os judeus, com seus templos, com suas sinagogas, com sua religiosidade. E vemos ali uma outra cultura, a cultura romana, com sua justiça, com sua tecnologia de pavimentação. Todas essas culturas, elas contribuíram para que, de alguma forma, esse evangelho chegasse para mim até você. Através da cultura grega, a Bíblia ela foi traduzida para o grego, para o aramaico, para o hebraico. Então, a cultura grega ajudou a expandir tudo o que aconteceu naquele período. A cultura judia, através da sua religiosidade, e a cultura romana, através da sua justiça, das suas leis. Que até hoje, as leis humanas, as leis, os códigos penais, as leis são baseados um pouco ali dentro daquilo que os romanos deixaram. Né? Então, através dessas três culturas, Jesus veio e nasceu justamente nesse período para que o evangelho pudesse se difundir e espalhar pelo todo o mundo. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Todos nós sabemos que de Israel anunciou para o mundo a Jesus. Talvez não da forma como eles esperavam, não o Messias que eles esperavam, mas foi em Israel, através da linhagem de Abraão, de Moisés, que Jesus veio. Tá? Mais aqui na frente, já para caminharmos para o final, Jesus, o homem perfeito. Aprendemos aqui que Jesus, o verdadeiro homem, Jesus, o verdadeiro Deus, agora Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sua sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Jesus, em nenhum momento, ele usa da sua divindade para aliviar suas dores. Em nenhum momento você vê Jesus usando do seu poder para poder matar sua sede, sua fome, ou para poder aliviar alguma tristeza. Não. Todo milagre que Jesus fez foi em prol do outro, em prol de outra pessoa. Esse é o momento da minha pessoa, de você que me ouve, de nós nos doarmos mais para ajudar as pessoas, de sermos como Jesus, ajudar aqueles que não podem ir ao supermercado, ajudar aqueles que estão precisando de um alimento, de uma cesta básica. Este é o momento. Jesus é o último Adão. Nós sempre que falamos que o primeiro Adão, ele fracassou no paraíso, no Éden, mas Jesus, o segundo Adão, ele triunfou no deserto, triunfou nos momentos mais difíceis no Calvário. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o Senhor Jesus, nós concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. E para concluirmos aqui, irmãos, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus, porque nos convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Glória a Deus nas alturas. Em tudo nós devemos copiar a Jesus Cristo. Em tudo nós devemos ser parecidos com Jesus. Em nossas ações, não somente em nossas ações, mas também em nossas reações. Como reagir
diante de uma situação como essa. É hora ímpar de você viver o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho que se prega por aí, o evangelho açucarado, o evangelho light, não. É hora de viver o verdadeiro evangelho. É hora de nós sermos crentes verdadeiramente, ajudar uns aos outros, sermos fervorosos, não só porque não estamos tendo culto na igreja, eu não tenho culto na igreja, eu estou desanimando da fé. Não, para com isso. Você é a igreja. Aí da sua casa, você pode dar glória a Deus, você pode glorificar, você pode ser diferente em todos os ambientes da sua vida. Lembra, você é a igreja. E a conclusão dessa lição: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homem e mulheres, moldado pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Glória a Deus nas alturas. Tá? Muito obrigado, meus irmãos. Essa foi a nossa lição da escola dominical. Tá? Eu sei que estamos vivendo em tempos difíceis. Não está fácil para ninguém. Tá? Para ninguém. Está difícil para todo mundo. Tá bom? Eu quero te dizer o seguinte, do fundo do meu coração: Deus está no controle. Não desanima, não. Não deixa a sua fé abalar por causa do que se acontece aí fora, não. Eu sei que todos nós estamos suscetíveis a sermos acometidos por esse vírus. Eu sei que isso a qualquer momento pode intensificar mais ainda. Depois, quando tudo isso passar, a economia, sem dúvida, já está sentindo, vai sentir os cruéis efeitos dessa enfermidade, desse vírus, irmãos. Mas é hora, mais do que nunca, da minha pessoa, de você que me ouve, nos apegarmos ao Senhor. Não se desespere da vida. Crê somente no Senhor Jesus. Esta é hora de sermos mais crentes. Esta é hora de sermos mais fiéis a Deus. É hora de praticarmos a verdadeira fidelidade, é agora. Muitas das vezes, quando nós vamos para a igreja, aqui que é, sim, o Senhor está aqui presente, mas o Senhor também está presente com você na sua casa. Faça o culto doméstico. Lá na minha casa nós estamos fazendo. Fizemos um culto maravilhoso no domingo pela manhã, e estamos ali reunidos. É difícil, sim, é difícil, mas vamos nos mover. Eu digo, sem medo de errar, Deus está no controle. Tudo que está passando por aí é Deus querendo de nós alguma coisa. E eu já sei que nós possamos nos consertar, que possamos sermos melhores em tudo, que possamos ser um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, que possamos ser um funcionário melhor, um patrão melhor. Tudo isso é Deus requerendo de nós um conserto. Então, meus irmãos, meus amados que me acompanham pelo Facebook, fomos bem simples aqui, bem rápido, mas nós já estamos aqui preparando para a próxima lição da escola dominical. Nós vamos ver aqui, juntamente com meu irmão Elcio, que está aqui juntamente comigo. Eu não estou sozinho, só está eu e o irmão Elcio aqui. Muito obrigado, meu irmão Elcio, pelo esse apoio. Muito obrigado, meu irmão Elcio, pela sua disponibilidade em preparar todo o equipamento. Só eu e ele aqui na igreja, mas está muito gostoso o clima aqui, tá? Nós já estamos preparando para o próximo domingo, nós falarmos sobre a lição de número 13, né? O novo homem em Jesus Cristo, né? O novo homem em Jesus Cristo. Talvez você que não tenha acesso ao Facebook, ao YouTube, procure alguém, um idoso, né, que talvez está precisando, com saudade de querer ouvir a igreja, de querer ouvir os irmãos falar, de querer ouvir os louvores. Talvez você que tem um celular, uma Smart TV, ajude alguém a poder ter acesso a essa mídia social, para a gente poder cultuar o Senhor, irmãos. Não pode parar, não. Tá? Não pode parar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer.
Estamos aqui sozinhos, mas estamos aí, ó, afastados fisicamente, mas unidos espiritualmente. Você ora por mim, eu oro por você, e aí nós vamos. Temos aqui um relógio de oração. Todos os estados brasileiros estão unidos 24 horas em oração contra o coronavírus por todo o mundo. Está aqui, ó, à meia-noite, o Rio Grande do Sul está de joelhos ali, os crentes em Rio Grande do Sul está de joelhos, dobrados, orando, intercedendo contra o coronavírus, aí, para que esse vírus se acabe logo e some, seja equilibrado, né, controlado. À 1h da manhã o estado do Maranhão, e aí vai. Às 2h da manhã Sergipe, às 3h Ceará, às 4h o Paraíba, às 5h o Tocantins, Alagoas, aí vai. Cada hora. O nosso estado do Espírito Santo está previsto para orar às 19 horas. Você que talvez não veio para a igreja, mas na sua casa às 19 horas, dobra os seus joelhos. Vai conversar com o Papai do Céu, pede Ele misericórdia. Deus nos ajude nessa situação tão difícil que o mundo está passando, nessa situação tão complicada que o mundo está passando, que nós possamos interceder pelas autoridades constituídas, pelos governadores, para que eles não entrem em pânico, para que o poder executivo, o judiciário, o legislativo, eles possam viver em harmonia, para que a União possa saber controlar esses fundos que o governo está liberando para os estados e municípios, que nós possamos saber controlar, administrar essa crise. Embora uma crise seja administrável, mas que nós possamos saber administrar, ter fé e esperança no Senhor. Tá bom, meu irmão? Nós já estamos encerrando, nós não estamos seguindo aqui todo aquele período do culto, que geralmente termina 9h30, mas nós vamos encerrar por agora, tá? Nós estamos sendo bem sucinto, tá bom? Na próxima quinta-feira, o diácono, o irmão Israel, ele está responsável pelo culto da palavra, na próxima quinta-feira, às 19h30. Você que tem acesso ao YouTube, ao Facebook, na quinta-feira, o diácono, o irmão Israel, ele vai trazer uma palavra aqui, tá? O culto não está parando, a palavra vai continuar através das mídias sociais, através da internet, tá bom? A igreja não para, você é a igreja, nós somos a igreja. Vamos adorar o Senhor, nosso Deus, de qualquer forma, tá? Em casa, através da internet, no caminho, e buscar o Senhor, nosso Deus. Amados, eu confesso para você, eu estou aguardando Jesus para hoje. Eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. Eu estou aguardando, tá? A gente pode perceber de forma bem nítida e patente que o cenário no mundo está preparado para o anticristo. Mas eu estou esperando Cristo ser arrebatado, tá? Então, fica firme na fé, não desanime, não fica atribulado, angustiado, não. É momento de alegria, de você estar firme e convicto no Senhor. Tá? Agora, ficar com pensamentos depressivos, com angústia, para com isso. Vamos para a Bíblia. Desligue essas notícias. Ponha um louvor na sua casa. Chama as crianças, vamos louvar o Senhor, vamos ser felizes. Vamos ser felizes. E sempre orando, intercedendo, tomando as precauções. Lave a sua mão com álcool, lave a sua mão com água, sabão, álcool, tá? Tome esses cuidados. Não espirre próximo de pessoas. Se estiver doente, com febre, procura uma unidade de saúde, tá bom? E Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Vamos orar comigo? Você que esteve comigo até agora, nessa hora que se passou, vamos orar, e que na próxima quinta-feira o diácono irmão Israel vai estar aqui no meu lugar, juntos, para a gente poder adorar o Senhor. Amém? Vamos lá. No próximo domingo, vamos ter a escola dominical online. Tá? Vai ser anunciado aí através do WhatsApp, do grupo da escola dominical. Tá bom? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, pela vida do meu querido irmão Elcio, que se disponibilizou em poder preparar o equipamento aqui, para nós juntos transmitir a sua palavra. Transmitir de forma bem simples e didática a escola dominical do último domingo. A igreja não vai parar, Senhor. Embora estejamos aqui com as portas fechadas,
para tomarmos essas precauções contra esse vírus, ao coronavírus, tá? Mas o Senhor está conosco, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o poder está com o Senhor. Deus, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, pecados, meu Pai. E nos ajude, meu Pai, em meio a essa crise. Dá ânimo para esse meu irmão que está desanimado. Dá ânimo para essa minha irmã que talvez está em casa, com a fé abalada, triste e infeliz. Nos ajude, ó Pai, a sermos mais fiéis a Ti. Fortalece os nossos passos, fortalece as nossas mãos, nos cubra debaixo de Suas potentes mãos, ó Pai. Assim nós te pedimos e oramos, intercedemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Nós te agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, fique com Deus, a paz do Senhor para os meus irmãos. Até a próxima, se assim Deus permitir. Meu muito obrigado.